Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas há na criação, como no Big Bang, a criação a partir do nada, por uma ordem sobrenatural. O homem é o único ser vivo na Terra que tem essência sobrenatural. É por isso que a minha pessoa, mesmo sendo um corpo animal, foi capaz de criar essa regra, ou seja, transcrever essa regra de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aqui está o cogumelo, que é uma colônia de fungos que nasceu nas fezes de um animal que tinha os ingredientes para que o micro-organismo se revelasse com essa exuberância. O cogumelo, constituído por milhões e milhões ou bilhões de fungos, que nasceu a partir do momento que o clima lhe ofereceu condições para crescer, para nascer, crescer em quantidade de fungos, porque não é uma planta nem um animal, portanto não cresce como aconteceria com o corpo da gente. O nosso crescimento é intelectual, o crescimento do homem. O homem evoluiu intelectualmente, nascendo animal, ou seja, nascendo irracional como todos os outros seres vivos da Terra, e adquiriu uma massa encefálica capaz de entender e de propagar essa informação de que o cogumelo não é uma planta, nem um animal, é uma colônia de fungos. E só está presente aqui porque o clima ofereceu as condições necessárias para isso, ou seja, água, luz solar, gases atmosféricos, embora o fungo seja anaeróbio, ou seja, não respira oxigênio, mas existem outros gases que são fundamentais para a existência do fungo, para a existência dos micro-organismos. E nós partimos desse mesmo princípio de que na natureza nada se perde, nada se cria, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas o universo que surgiu, segundo se entende, de um fenômeno chamado Big Bang, foi criado a partir do nada, por uma ordem sobrenatural. Essa mesma ordem que criou o ser humano racional, capaz de utilizar a razão. E aqui mais uma prova de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nas fezes do gado bovino, insetos, animais construíram sua casa
por baixo das fezes, porque sabe que nas fezes tem tudo o que ele precisa para viver. Tem toda a matéria orgânica que o inseto utiliza como alimento. Tem água. Nas fezes tem gases. Tem tudo que o animal precisa e por isso ele perfurou sua casa aqui por debaixo das fezes. Por quê? Ele pode se reproduzir, essas fezes se mantêm ativas com toda essa massa orgânica, por muitos dias, tempo suficiente para esse inseto se reproduzir e crescer. E como a gente sabe, as fezes, que faz parte do metabolismo do animal, aqui no caso o bovino, que se alimenta de plantas. E aqui estão as plantas. 99% dessas plantas que estão aqui surgiram com as chuvas de 2025. São relva e gramíneas. Porque na natureza não foi criado nada. Foi criado a partir de uma ordem sobrenatural do Criador, a quem nós chamamos de Deus. E vamos caminhar mais um pouco aqui para mostrar que essa massa orgânica toda depende da água da chuva, porque nós somos seres vivos de água doce. Nós que vivemos fora dos oceanos somos seres vivos de água doce. E somente a chuva nessa área do planeta pode suprir a água doce necessária. Água doce necessária para criar, para gerar e manter a vida. O cogumelo que nasceu nas fezes de um animal, mas também dependeu da água da chuva que caiu aqui no ano de 2025, principalmente do dia 17 ao dia 20 do mês de junho. Significa dizer que o cogumelo está aqui há menos de 3 dias e vai desaparecer, como já aconteceu com esse aqui. O cogumelo dura no máximo 5 dias e é uma colônia de fungos. Uma colônia de fungos. Alguns são comestíveis. Não é o caso desse cogumelo aqui, mas na terra existem cogumelos que faz parte do alimento não só do homem, como dos outros animais. Então nós vimos aqui que o cogumelo nasceu devido à presença de fezes de animais que tem todos os ingredientes para gerar o fungo e para mantê-lo por alguns dias com vida. E certamente esses fungos, o cogumelo, mesmo não sendo comestível pelos animais, vai trazer benefício, porque a natureza não iria criar algo que não serve para nada.
Os benefícios são tantos e nós não vamos enumerá-los, porque para o bom entendedor, e eu estou me referindo ao ser humano, que por ter essência sobrenatural é capaz de ser racional, fazer uso da razão, esse cogumelo certamente não veio por acaso. Embora durando poucos dias aqui, esses fungos que integram o cogumelo não vão desaparecer. A colônia, que é o cogumelo, vai desaparecer. Dura no máximo 5 dias por aqui. Mas os fungos são seres vivos microscópicos que podem permanecer inertes por dezenas, centenas de anos e de repente, quando surgem no ambiente os ingredientes ambientais favoráveis, eles são criados. Portanto, reforçamos que ele não vai existir, o cogumelo aqui, quando o solo não tiver umidade. Mesmo tendo as fezes dos animais, muitos insetos vão desaparecer, inclusive os micro-organismos. Por quê? Porque os 4 elementos da natureza são fundamentais para a vida. Ou seja, energia luminosa e calorífica do sol, água doce no estado líquido, que a gente disse e vamos reforçar, que aqui essa água é proveniente das chuvas que vem todos os anos. Depende do solo, e o solo é o 4º elemento da natureza que está sob nossos pés, e por estar sob nossos pés é o mais degradado e pode ser criado pelo homem. O solo pode ser criado pelo homem. Aqui está um exemplo de uma área onde não existe solo. Por aqui nesse caminho, o gado com seus cascos arrancou o solo que existia aqui. Aqui existia um solo acima desse subsolo pedregoso, com um mínimo de 80 centímetros de espessura. E ao longo de dezenas de anos, esse terreno vem sendo mantido nu, sem vegetação perene, como árvore e arbustos, que foram arrancados e queimados para abrir os campos de pastagem do gado e campos de lavoura. Então aqui o solo desapareceu, 80 centímetros desse solo surgiu e foi sendo arrancado pelo arado da capinadeira, o arado do trator, mas também pelos cascos dos animais, por ser um terreno inclinado, com inclinação de mais de 30%. A água da chuva levou esse solo na erosão pluvial para assorear os rios, os açudes também, para assorear os riachos, os rios, e como os açudes são construídos e barragens são construídos para barrar a água que escorre, água corrente de um riacho na época das chuvas, esse terreno que foi arrancado aqui foi assorear os riachos, os rios, mas também os açudes. Então nós estamos caminhando aqui, vendo essa vegetação secundária, algumas plantas, e aqui existiram no mínimo 400 espécies de árvores e arbustos. E aqui nenhuma árvore mais é vista, porque
essa aí é uma vegetação secundária que já não consegue, a semente já não consegue germinar, crescer e se reproduzir. Então aqui é a ação do homem. E de repente nós encontramos aqui uma leguminosa, que é uma planta que tem os seus grãos num elemento chamado vagem. E a característica da leguminosa é ter nas suas raízes uma bactéria chamada de nitrificadora, que consegue captar o nitrogênio do ar, a bactéria, por intermédio do corpo da planta. E como o nitrogênio é o principal nutriente das plantas, as leguminosas levam vantagem, mesmo nesse clima totalmente agressivo, que, como a gente sabe, foi criado pelo homem. E a gente espera que a nossa informação aqui, que provavelmente é exclusiva em qualquer trabalho de educação ambiental no Brasil, possa servir de orientação para que o homem não crie com suas atividades um ambiente tão degradante como é testemunhado aqui no Brasil. E aqui nós estamos no agreste do Nordeste, que é uma faixa de terra que vai de Bento Fernandes, no Rio Grande do Norte, à divisa da Bahia com Minas Gerais. Essa faixa de terra espremida entre a zona da Mata Nordestina, que é a Mata Atlântica, que praticamente foi devastada, restando menos de 20% dessa zona da mata, entre a zona da mata e o sertão de Caatinga. Enquanto nós direcionamos nossa câmera para o leste, onde está o oceano, onde está a zona da mata do Rio Grande do Norte, quando a gente faz um giro de 180 graus, estamos direcionando a nossa câmera para o sertão, onde existem as caatingas, que são o semiárido natural do Nordeste, que está virando deserto por conta das atividades do homem durante 400 anos nessa área. E aqui está o cogumelo. Como a gente disse, é uma colônia de fungo de vida curta que surgiram com as chuvas mais recentes nessa área do planeta. E nós, aqui no mês de junho, no dia 26 de junho, mostrando como o clima aqui está agredido. As plantas, mesmo com solo molhado, úmido, não conseguem se desenvolver. Essas plantas rasteiras, relva, 90% delas não fazem parte do menu do gado bovino, que é o gado que o homem cria nessa área do Brasil. E estão verdes por enquanto, por conta das chuvas recentes que caíram aqui entre o dia 17 e 20 do mês de junho. Antes da chuva, como estava em estiagem de mais de 20 dias sem chuvas, essas plantas não existiam aqui. Porém, provavelmente existia massa seca. E massa seca o gado não come, porque não tem os ingredientes, a substância necessária para manter um animal de grande porte, como é o bovino. É bom explicar que outros animais, outros gados, como ovinos, que são as ovelhas, provavelmente ainda tem o que comer aqui. Mas o gado bovino não consegue nem abocanhar essa planta
tão pequena, nesse momento, que não tem 2 centímetros de altura. Certamente ele iria comer mais terra do que massa vegetal. E é por isso que o homem já tirou o seu gado daqui, porque não tem o que comer e aí ele vai morrer. Outra coisa que nós precisamos explicar a gregos e troianos, que certamente não estão nem aí para essas informações científicas que nós estamos mostrando, é que os reservatórios do Rio Grande do Norte, ao invés de ganhar água com as chuvas de 2025, perderam chuva, perderam água. É a primeira vez, desde que o homem faz algum estudo ambiental aqui nessa área, que durante a estação chuvosa, os reservatórios como açude, barragens, lagoas, perderam água, ao invés de ganhar água com as chuvas, porque as chuvas são de baixas precipitações e distanciadas uma da outra em até 15 dias, de janeiro a junho de 2025. Então o homem tem capacidade de captar água diretamente da chuva, sem contato com o chão. Isso não pode ser feito no telhado das casas, como normalmente se faz aqui nessa área do Nordeste, porque aquilo ali é lixo. No telhado da casa do homem, aqui do Nordeste, moram ratos, cobras, lagartixas, pássaros e até as galinhas daqui procuram o telhado da casa porque é uma fonte de alimento para elas, onde existe todo tipo de inseto. E por haver insetos e outros animais, como rato, cobras, lagartixas, vai ter fezes que atrai micro-organismos, como a gente viu no fungo, no cogumelo. Então a informação que a gente presta é que a seca aqui no Brasil, qualquer palavra que o homem diz seca, não tem qualquer relação com escassez de chuva ou com falta de chuva. O fato é que o homem aqui não tem capacidade de captar e armazenar água da chuva, tal qual vem das nuvens. Sem lixo, sem petróleo, sem matéria orgânica decomposta, sem esgotos. É o fato que a gente tem que discutir, porque o homem não vai se manter vivo no planeta Terra, produzindo plásticos, microplásticos, armazenando, enterrando o lixo no chão, nos aterros insanitários, queimando o lixo nos lixões. Isso não vai dar certo. O homem está cavando sua própria sepultura com uma incapacidade de viver de acordo com os recursos naturais que lhe são fornecidos pela natureza, e ainda capaz de exercitar a sua intelectualidade, já que nós somos essência sobrenatural, que nós sabemos que a criação, toda a criação do universo da Terra foi obra de uma ordem sobrenatural, portanto não faz parte da natureza. E de repente nós encontramos o plástico que vai passar aqui centenas de anos, e mesmo que ele se desintegre, jamais será parte da natureza. Ou seja, mesmo que alguns elementos consigam desintegrar esse plástico, ele vai se transformar em microplástico, que hoje está até no leite materno humano. E quando chega ao cérebro, por intermédio do sangue, vai trazer danos irreparáveis
na capacidade criadora do homem, porque vai afetar as conexões dos neurônios que nos torna seres inteligentes.